Então, desânimo é o estado de quem se mostra desanimado, desestimulado, desalento, desanimação, esmorecimento. O que a Bíblia tem relatado sobre isto? Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach. Hoje vamos tratar mais um assunto muito importante no contexto dos messiânicos. Nós vamos falar sobre o desânimo. Acredito que todos sabem o que é o desânimo. Dificilmente alguém deixou de experimentar este sentimento em maior, ou menor intensidade. Vamos ver a definição desta palavra de acordo com o dicionário. Então, desânimo é o estado de quem se mostra desanimado, desestimulado, desalento, desanimação, esmorecimento. Talvez são palavras que não traduzem 100%, mas você sabe muito bem o que é desânimo. Existem vários motivos que podem desencadear o desânimo em uma pessoa. Pode ser pela demora de alcançar um objetivo. Demora tanto que a pessoa acaba desanimando. Também um grande dispêndio de esforço com pouco retorno. Muitas vezes as pessoas desanimam porque, trabalho muito, me esforço muito, mas o retorno é pouco. Também pode acontecer por oposição ao seu esforço com palavras desanimadoras. Muita gente querendo te atrapalhar. Pode ser também por perda de foco no objetivo. Você começa a olhar muitas outras coisas, aquele foco que você tinha acaba enfraquecendo e desanima. Também pode ser por cansaço físico ou emocional. Você até queria continuar, mas sente limitações, então você está cansado, isso pode trazer desânimo. Também sentir-se sem condições físicas por doenças ou até limitações no corpo, certo? Pode ser por dores físicas, uma doença incapacitante, e aquele alvo que você tinha, não quero mais, não vale a pena, desanima. Outras vezes a pessoa desanima pela monotonia da atividade. Tem que sempre fazer aquela mesma coisa, repetir. Isso pode levar uma pessoa a desanimar. Nem todos. Também pode acontecer por não visualizar o fim desejado. Aquilo que você quer, daqui a pouco já não é mais o seu alvo. Desanima. Às vezes a pessoa desanima por sentir-se desvalorizado. As pessoas não reconhecem o seu esforço, isso pode causar desânimo. E outras razões mais, outros motivos mais. Vamos ver agora esse assunto sobre a ótica bíblica. O que a Bíblia tem relatado sobre isto? Vamos começar com um personagem bem conhecido. Nós conhecemos então o rei Davi. Nós conhecemos ele como alguém sempre dinâmico, sempre pronto para enfrentar batalhas, é um vencedor. Mas olha, ele também sabia o que é desanimar. Tanto que ele se expressou assim no Salmo 143. Vamos ver verso 3 e 4. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. Meu espírito se desanima, o meu coração está em pânico. Bem, todos nós temos momentos difíceis em que seguir em frente é doloroso. O próprio profeta Jeremias, nos idos dos anos 600 antes da Era Comum, ele já antevia o que experimentamos até hoje, que os rumores, aqueles que podem desanimar quem não tem esperanças. Vamos ver o texto de Jeremias 51, verso 46. Diz assim: Não desanimem,
Nem tenham medo quando ouvirem rumores na terra. Um rumor chega este ano, outro no próximo, rumor de violência na terra e de governante contra governante. Desanimar diante de boatos é enfraquecer antes de lutar. Cuidado com os boatos, esses rumores. Isso pode desanimar alguém. Moisés lembra o povo hebreu que os boatos dos espias que foram à terra de Canaã, eles desanimaram o povo a ponto de se rebelarem contra Moshe e contra o Eterno. Lá em Deuteronômio, capítulo 1, verso 28, diz assim: Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. E olha, com exceção de Josué e Caleb, os demais espiões só viram o lado negativo da terra. Por isso, eles mesmos se desanimaram e contaminaram o resto do povo. Inimigos também se utilizam desse recurso para impedir que alguém alcance seus objetivos, como aconteceu durante a reconstrução do templo na época de Esdras. Vamos ver Esdras, capítulo 4, verso 4, que diz assim: Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuassem a construção. Uma forte tentativa de impedir a reconstrução de Jerusalém foi levada a efeito através de rumores e obstáculos que se levantaram durante as obras. Atrasos foram conseguidos e um embargo na obra foi estabelecido na época. Bem, motivos para qualquer pessoa desanimar, mas, confiantes no propósito do Eterno, os judeus não pararam os trabalhos e ainda demoliram todas as ciladas armadas contra eles até que concluíram os trabalhos. Não houve falta de motivo para desanimar, mas quando se tem um alvo bem definido, o desânimo é superado. O desânimo é contagioso, como uma doença epidêmica. Nós sabemos bem sobre isto. Por isso que o Eterno deu instruções bem específicas para o exército de Israel. Lá em Deuteronômio 20, verso 8, diz assim: Por fim, os oficiais acrescentarão: Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Então o Eterno já instruía muito bem o povo de Israel, até mesmo para enfrentar guerras, para que alguém medroso, um covarde, que obviamente já fica desanimado para ir à batalha, não contamine os outros, senão vai ter que muita gente ser dispensado. Então o Eterno já definia: está com medo? Volta para casa. Ele não seria fuzilado nem nada, mas ele seria marcado. Então covarde sempre foi visto como um problema em qualquer cultura, inclusive nos meios dos filhos de Deus. Os covardes serão sempre dispensados e tolhidos de benefícios. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, diz claramente isto, dá assim: Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então observe que os covardes estão incluídos aqui. Então avalie bem esta situação. A melhor arma contra o desânimo é estar preparado para ele.
Quando temos uma motivação maior do que os motivos de desânimo, fica mais fácil resistir. Lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 15, verso 7, diz assim: Mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Olha, olhar o fruto no final do trabalho sempre é um grande motivador para superar o desânimo. No que diz respeito à vida espiritual e à permanência da nossa confiança no eterno, Yeshua revelou o grande recurso que nós temos. Está registrado em Lucas 18, verso 1. Diz assim: Então Yeshua contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então são muitas pessoas que desanimam na sua confiança no Criador. Muitos perdem a confiança no Criador, principalmente por não manterem um canal de comunicação direta com Ele. Quanto menos nos comunicamos, menos confiamos. Então ele está falando especificamente sobre orar. Nós vamos encontrar muitas motivações, muito estímulo da parte do Eterno para nós orarmos. Porque o que é oração? Lógico que não é simplesmente repetir frases pré-programadas. A oração é um momento de intimidade e comunhão com o Eterno. Quem exercita essa comunhão passa a ter sempre muita confiança. E quando tem muita confiança no Eterno, é difícil o desânimo se abater sobre esta pessoa. Mas quem não conversa com Deus, quem não conversa em oração, cada vez menos vai confiar em Deus. Cada vez menos exercita essa confiança e o desânimo é fácil se abater. Por quê? Muitos deixam o caminho do Eterno porque não conversam com Ele. Isso é uma coisa, é um privilégio que nós temos. Mas quanta gente se descuida disto? Quanta gente não ora? Quanta gente pede carona na oração dos outros, mas ela mesma não ora? Lembra que na época de Moshe, diante do próprio Faraó, o Faraó ainda pediu: ore por mim. Mas que comunhão tinha ele com o Eterno? Porque ele mesmo não orava. Muita gente faz isso no meio do povo de Deus. Ore por mim, mas essa pessoa mesmo não ora. Pedir carona na oração dos outros, isso é uma preguiça. Preguiça. Não sei, talvez ache outros adjetivos aqui, mas não é o certo. O certo é você falar com o seu Deus e assim treinar a confiança. O desânimo nunca vai se abater na sua fé. Shaul também escreveu sobre este assunto e creio que ele tinha muita experiência nisto. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 17, ele diz assim: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, a glória eterna é muito mais importante, mais pesada do que esses sofrimentos que nós temos neste mundo. Não podemos deixar estas coisas nos desanimarem. Ou seja, o valor da comunhão com o Eterno abafa qualquer desânimo que possa tentar se abater em nós. Por isso que ele disse, por isso que nós não desanimamos, porque tem motivação.
Se uma pessoa está bem embasada no propósito do chamado que recebeu do Eterno, sabe pesar entre os sofrimentos e a glória eterna. Então você sabe que recebeu um chamado do Eterno. Então fortaleça isto. Vejamos este desabafo de Shaul. Lá na segunda carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 4, verso 8, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Tenho certeza de que antes dele passar para o lado do Messias, ou seja, antes dele reconhecer que Yeshua era o Mashiach, as lutas que ele enfrentava não eram tão frequentes e nem tão intensas como depois que ele passou a servir ao Eterno. Mas mesmo assim, ele não cogitou voltar à velha vida. É só lermos, não somente no livro de Atos, mas nas suas cartas, quantas vezes ele teve ameaça de morte, ele foi apedrejado, ele foi espancado, ele teve muitas coisas que antes dele receber o Mashiach, não acontecia com ele. Antes, pelo contrário, ele se esforçava, ele teve muito trabalho de estudo, e era bajulado, paparicado, elogiado, mas depois que ele aceitou Yeshua como Mashiach, mudou completamente. Mas isso não o desanimou. A convicção de que o chamado divino é um grande privilégio faz com que suportemos coisas que, se fossem outro contexto, já teríamos desanimado. Segundo os Coríntios 4, verso 1. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Ou seja, você foi chamado pelo Eterno. As lutas não vão levar a um desânimo. Você não vai desistir de Yeshua. Por isso que a permanência da nossa comunhão diariamente nos anima a seguir em frente. Cercar-se de pessoas motivadas também nos ajuda a ficarmos fortes. Na primeira carta de Shaul aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Ver outros desistirem não nos ajuda. Assim, devemos ajudar sempre que nós pudermos os que estão tendo dificuldades de andar para frente. Então, se você vê alguém do contexto da nossa comunidade tendendo a desanimar, estenda a tua mão. Por quê? Porque vê-lo desanimar enfraquece até o nosso ânimo também. Então, vamos tentar ajudar, fazer com que aquela pessoa novamente se anime. Devemos nos firmar e então motivarmos os outros. Vamos ver o que diz Isaías, capítulo 35, versos 3 e 4. Diz assim: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. A visão de quem a força vem do Eterno é importante. Nós temos que saber que a força vem dele. Então, essa visão de que a força vem do Eterno, bem como os livramentos, ajudam muitas pessoas. Então, não somente que nós vimos do Beit Hadashah pelo Shaliach Shaul, mas o próprio profeta Isaías já completa essa visão. Não há melhor motivador para nos animar do que o próprio Yeshua. No livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 3, diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Começou a desanimar? Olhe para aquele que suportou muito mais afrontas do que você. Yeshua suportou muito mais do que você. Então, se nós olharmos isto, nós vamos achar motivação para vencer o desânimo. Eventualmente, você irá se deparar com alguém que tentará desanimar você. Então, qual deve ser a sua atitude? Bom, lá em Provérbios, capítulo 4, versos 14 ao 16, diz assim: Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Olha, não importa quem seja, se é uma pessoa que você considerava amigo, se é um parente, ou uma pessoa por quem você tinha alguma consideração, se essa pessoa quer desanimar você de seguir Yeshua, afaste-se desta pessoa. É instrução da palavra de Deus. Geralmente, aquela pessoa que quer te afastar de Yeshua é alguém que conhece a palavra e que provavelmente desanimou no caminho e agora quer arrastar você para o abismo. Afaste-se dessa pessoa. Deixe que caia sozinha onde ele escolheu andar. Não vá junto. Às vezes é duro, mas essa pessoa, esse tipo de consideração é prejudicial. Se a pessoa quer te afastar de Yeshua, saia de perto dela, saia do convívio dela. Parece uma palavra dura, mas é a Torá que nos ensina isto. Faça isto. É difícil? É. Mas se você não fizer isso, você poderá desanimar também. E se você desanimar, quem vence é o inferno. Quem vence é o mal. E quem perde? Você. E perde muito. Então não deixe que ninguém te desanime dos caminhos do Eterno. A perseverança é uma qualidade muito valorizada pelo Eterno. Vamos ver o que diz a carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Esta é uma grande motivação que nós devemos ter. Não importa quanto tempo vai levar, o que importa é que o alvo será alcançado. Não importa se, parece que demora, continue, vá em frente. Já fez tudo o que era para fazer na sua vida? Eu creio que não. Sempre tem alguma coisa mais para fazermos para o Eterno. Enquanto isso, vamos ver o que diz lá Shaul para os Efésios, capítulo 6, verso 11 ao 13. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha, nós vamos ficar livres quando o nosso espírito se desligar deste corpo de carne. Até que isso aconteça, o mal sempre vai nos afrontar. Então, não importa se você é jovem, a sua força será insuficiente se não se abastecer do poder do Espírito do Eterno. E não importa se você já está na classificação de ancião,
O poder do Eterno não enfraquece nunca. E você pode continuar lutando sem desanimar. Enquanto temos fôlego de vida, nós temos algo para fazer. Os nossos afazeres podem mudar com o tempo. Novas atividades, novos desafios podem surgir ao longo da nossa vida, mas sempre teremos alguma coisa a fazer, até o nosso último suspiro. Para encerrar, que fique sempre viva em nossa memória a palavra de Yeshua quando lhe diz, lá em João 16, verso 33, eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Assim fica definido. O desânimo não é uma opção. Se queremos alcançar as promessas do nosso Deus, devemos sempre lutar e nunca desistir do alvo que nos está proposto. E assim, que a bênção do Eterno esteja sobre a sua vida e você possa sempre estar animado para servi-lo. Que o Eterno o abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Vê amém.